tema que ele queria que eu trouxesse, né? Foi falado aqui sobre uma nova história, foram falados aqui de dentro de nós o que está morto, né? E a palavra que Deus colocou no meu coração está em Ezequiel 37, capítulo 37, versículo do 1 ao 14, tá? Onde diz: a mão do Senhor veio sobre mim e me levou o Senhor em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Fez-me passar ao redor deles, e eis que eram muitíssimos sobre o campo, e sequíssimos sobremaneira. E me disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E ele me disse então: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que eu farei entrar espírito em vós e vivereis. E porei tendões sobre vós, farei crescer sobre vós a carne, cobrir-vos-eis de pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi mandado. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e imediatamente uma comoção. E os ossos se ajuntaram, cada osso em seu lugar. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e carne se estendeu, e a pele por cima deles. Porém, não havia neles espírito. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao espírito assim. E diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus: espírito, vem de quatro ventos e sopra esses mortos e viverão. Assim que profetizei como me mandara, entrou o espírito neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e externo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: nossos ossos estão secos, e perdi nossa esperança, e estamos cortados de todo. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que eu vou abrir vossos sepulcros, povo meu, e vos farei sair de vossas sepulturas, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir vossos sepulcros, e vos fizer sair dessas sepulturas, povo meu. E porei meu espírito em vós, e vivereis, e vos instalarei em vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, farei e fiz, diz o Senhor. Amém? O versículo, são muitos versículos, eu vou procurar ler pausadamente e passar a mensagem de Deus para vocês, tá? Nessa primeira passagem, nesse primeiro versículo, onde Deus pede para que o profeta Ezequiel profetize e pergunta a ele, né? Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Naquele cenário ali que o profeta estava, dentro de um vale que estava cheio de ossos mortos, não tinha vida, né? O profeta, ele não via as circunstâncias que estavam aparecendo para ele, era que ali nada mais poderia viver, nada mais ele teria vida, né? E ele caminhando dentro daqueles ossos que estavam no chão, né? Deus fez ele caminhar pelo vale, e à medida que ele caminhava, Deus o chamou e perguntou a ele: filho do homem, poderão reviver esses ossos? O profeta Ezequiel não tinha resposta, porque na visão dele, as circunstâncias que se aparentavam ali, não tinha condições alguma daqueles ossos reviverem. Mas ele, pela sua fé, ele se pôs diante do Senhor e diz: ó Senhor, tu sabes, né? E o Senhor, naquele momento, mandou que ele profetizasse, né? Que aqueles ossos revivessem.
E assim foi feito, né? E no intervalo desses versículos, Deus me incomodou muito sobre a nossa fé, né? Muitas das vezes a gente olha para um cenário que aos nossos olhos não tem condições algumas de acontecer nada. Muitas das vezes Deus mesmo coloca a gente em cenários que não são favoráveis para a gente, né? Mas naquele momento ali, Deus está testando a minha e a sua fé. Aleluia. Ele está testando a nossa fé. Porque aos nossos olhos humanos, nós não temos... A gente olha e acha que nada vai acontecer, né? Eu estou perdida aqui, como se aqui não tivesse casa. Estou perdida aqui, no meio das árvores, né? Não estou vendo nada. Aos meus olhos, eu vou pensar que eu não vou achar saída. Mas se eu me derramar aos pés do Senhor e me declarar para Ele e me pôr com fé, Ele vai me responder. Aleluia. Né? E muitas das vezes a gente olha para a circunstância ao invés de olhar para o Pai, que é aquele que vai nos trazer a resposta. Aleluia. E é aquele que vai Aleluia, nos Deus. trazer o que Ele precisa que seja feito. Senhor. Né? Ainda em continuidade, né, a palavra do Senhor, essa parte desse versículo, aonde Deus faz essa pergunta para Ezequiel, é o ponto-chave da pregação, né? Que é a parte da fé. Porque tudo na nossa vida acontece através da fé. Se eu não tiver fé para acreditar nas promessas que o Senhor tem para a minha vida, elas não vão acontecer. Eu posso ouvir das pessoas, dos meus irmãos, que coisas grandes vão acontecer, que coisas diferentes vão acontecer, mas se eu não crer naquele que vai restaurar, naquele que vai fazer, nada vai acontecer. E quando Deus me deu essa passagem, Ele colocou no meu coração algumas palavras como restauração, aleluia, vida nova, fé e esperança e a obediência, tá? Porque aqui na palavra do Senhor diz, no versículo 4, que Ezequiel pergunta ao Senhor, responde, na verdade, ao Senhor que Ele é que sabe dar resposta, se aqueles ossos poderiam reviver. E Ele então diz, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a voz do Senhor. Ele creu no que Deus estava falando para ele através da fé dele e ele profetizou. No versículo 5 vai dizer, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que eu farei entrar espírito e vivereis, e porei tendões sobre vós e farei crescer vós a carne, cobri-vos de pele e porei em vós espírito e vivereis, e sabereis que eu sou Deus. Profetizei, pois como me foi mandado. Ele teve a obediência. Porque Deus fez a pergunta a ele se aqueles ossos poderiam reviver. E ele se rendeu aos pés do Senhor, pedindo para que o Senhor, só ele saberia a resposta, na verdade, né? E quando Deus responde para ele, ele vai lá e profetiza. Porque Deus dá uma ordem a ele. Você vai lá e profetiza que esses ossos vão reviver. Né? Então, esse Deus está dizendo para mim e para vocês que estão sentadas aqui. Meu Deus. Nós temos poder para profetizar qualquer coisa na nossa vida. Nós temos poder para profetizar a cura, que já foi dito aqui. Nós temos poder para profetizar vida. Oh, meu Pai. A gente tem poder para profetizar coisas boas na nossa casa, na nossa vida, dentro da nossa igreja, dentro da nossa congregação. Basta a gente abrir as nossas bocas. Oh, meu Porque Deus. muitas das vezes o pensamento vem e Aleluia. a gente se distrai e não pede a Deus aquilo que realmente a gente Senhor quer. da glória. E muitas das vezes Deus quer intimidade conosco. Ele tira pessoas, às vezes, do seu caminho. Gente, eu estou falando isso porque eu vivenciei isso. Né? E Deus sempre coloca no meu coração que a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. Né? Eu vivi. Eu passei nos últimos meses em momentos que foram totalmente desfavoráveis. Momentos que, assim, não estavam nos meus planos, mas eram os planos do Senhor. Aleluia. Para eu estar aqui hoje, eu teria que ter passado por todos esses meses, ter passado
E Deus sabe que ela é a minha pedra preciosa, porque Deus conhece o nosso coração. E Ele sabia o quanto aquilo me agoniava, o quanto aquilo me entristecia. Quantas vezes eu entrei na igreja chorando, que eu queria louvar a Deus e eu não conseguia nem abrir a minha boca, de tanto que eu chorava. Mas Deus me justificou. Na quarta-feira eu fiz uma entrevista de emprego. Eu não cheguei nem a preencher a ficha. Na verdade, eu me cadastrei no site. Eu não me cadastrei para aquela empresa. Não me cadastrei. A empresa, acessando o site, localizou meu currículo, me chamou. Eu fui na entrevista, passei. A minha ficha não foi nem preenchida. Nem preenchida. Eu cheguei, a menina me deu a ficha. Quando eu estava preenchendo a ficha, a menina, não, a diretora quer falar com você, não precisa mais você preencher a ficha, não. E quando eu saí de casa, apesar da minha necessidade, eu me prostrei aos pés do Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso de um emprego sim, mas eu quero que seja de acordo com a tua vontade. Ainda que eu vá e volte sem um emprego, se eu voltar sem esse emprego, eu vou saber que é o Senhor que está falando comigo, que não é ali o lugar que eu tenho que ficar. Aleluia, Deus. E eu sabia da minha necessidade, eu sabia do desejo do meu coração, que era o maior de todos, que era arrumar um emprego. Eu nunca fiquei tanto tempo desempregada na minha vida, mas até isso Deus teve cuidado comigo. Glória a Deus! Se eu não tivesse ficado desempregada, eu não tinha criado intimidade com Deus. Se eu não tivesse passando as batalhas que eu Deus esses lindo! últimos dias, eu não Aleluia! estaria aqui. Aleluia. Aleluia. Então, eu fui, fiz a entrevista. A diretora, não vou nem mandar você voltar para casa. Você vem amanhã para treinamento, amanhã é sexta-feira. Sexta-feira eu vou te dar a resposta. Amém. Voltei para casa em oração. Fui para o treinamento na quinta. Na quinta noite, uma das diretoras me chamou e falou, você está empregada. Oh, glória! Segunda-feira você traz os seus documentos. Aleluia, Gente, Deus. isso é mover de Deus. Eu creio. Isso é mover de Deus. Aleluia, Jesus. E isso, gente, vem decorrer de obediência. É, Deus. De obediência. Porque a gente, muitas das vezes, a gente fazer a vontade de Deus não é fácil. Não é fácil. Porque às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, o desejo do nosso coração. E esses meses que eu tenho passado de luta não estavam nos meus planos, não eram um desejo do meu coração, mas eram os desejos do coração do Senhor. Ele sabia por que eu tinha que passar, ele sabia por que eu tinha que passar por aquele momento, e ele sabe de todas as coisas. Eu estou dando esse testemunho porque Deus me permitiu. Ele me permitiu que eu conseguisse esse emprego para que eu chegasse aqui hoje e falasse para vocês o que Ele pode fazer na minha e na vida de cada um que está aqui sentado. Aleluia. Porque da mesma forma que Ele tem cuidado comigo, Ele tem cuidado com todos nós, porque todos nós somos filhos do Senhor. Todos nós temos um Pai que cuida da gente 24 horas, que conhece o nosso coração, como a missionária falou. Então aqui Aleluia, Jesus. Quando Deus manda que Ezequiel profetize, Ezequiel foi obediente. Ele foi lá e profetizou que aqueles ossos revivessem. E quando ele estava profetizando, ele escutou um ruído no meio do vale. Os ossos, todos eles se juntaram sem sair do lugar. Eles se juntaram sem sair do lugar, só que eles não tinham vida. Não tinham vida. E aí, Deus ordenou que o profeta Ezequiel novamente profetizasse vida sobre aqueles ossos que ali estavam, porque já tinham se criado. Após os ossos se juntarem, eles já tinham criado pele, tendões. Então, assim, eles já tinham um corpo, mas eles não tinham espírito. Muitas das vezes, nós estamos de pé, mas o nosso espírito está afastado da presença do Senhor. Jesus. Glória a Né? Deus. Muitas vezes a gente está em pé, mas o nosso espírito não está em constante oração com o Senhor, não está voltado para Deus. E nesse momento, como é que Deus pode atuar na minha e na sua vida? Se a gente estiver com o nosso espírito afastado. Porque nós somos somente carne. Né? Do pó a gente veio, do pó a gente vai voltar. Então nós não somos nada. O que prevalece na nossa vida é o espírito que nós temos. E é ele que tem que estar próximo ao céu. A nossa oração, quando nós fazemos aqui em terra, ela tem que fazer barulho lá no céu. Porque é Deus que vai ouvir. Muitas das vezes Deus permite
sozinha. Você tem pessoas que você confia, que você ama, mas Deus tira de perto de você. Que é para poder falar para você, você vai se aproximar de mim, porque eu te botei nesse deserto para você ter intimidade comigo. O seu amigo, o seu colega vai se aproximar e ele vai te falar a palavra, mas quem vai restaurar, quem vai fazer sou eu. Aleluia. Sou eu. E é comigo que você tem que falar. E muitas das vezes a gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente faz o oposto. A gente lembra da gente falar com os nossos amigos, da gente se queixar da nossa vida, das coisas que acontecem que são desfavoráveis, mas a gente esquece de se derramar ao Senhor, de botar o joelho no chão e falar para Deus: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Olha para o meu coração. Olha para as coisas que eu estou vivendo. Me dá uma resposta. Às vezes, irmãs, Deus não responde para a gente de imediato. Mas não pense vocês que Deus não responde, não é porque Ele não está trabalhando, não, porque Deus também age no silêncio. Deus também trabalha no silêncio. E esses meses todos Ele trabalhou comigo no silêncio. No silêncio. Eu chorando, eu me derramando, eu sem resposta de Deus. Mas foi ali que Ele me testou. Foi ali que Ele falou para mim: eu vou ver porque eu sou do teu coração e eu sei quem você é. Então é nesse momento que eu vou te conhecer. Eu vou querer ver até onde vai a tua intimidade comigo. E assim Ele faz com todos nós, né? Então, aqueles ossos todos, os ossos se juntaram. Deus deu a pele, os tendões, né? Deu o espírito e ali se formou um exército. O exército de Deus. Eles se revestiram aqueles corpos que não tinham vidas, que estavam jogados há anos e anos, muitíssimos secos, que a palavra do Senhor vai dizer que aqueles ossos estavam muito secos. Então, eles reviveram, Deus colocou espírito neles, Deus deu a ferramenta para eles, para que eles revivessem e se fizessem vida nova, que foi uma das palavras que Deus colocou no meu coração. Ele deu vida nova àqueles ossos que estavam mortos. E ontem foi falado sobre os mortos. Hoje a missionária aqui também falou, né? E isso a gente vê o cuidado de Deus, porque a palavra que Ele colocou para eu trazer para vocês fala exatamente sobre isso. Tem vezes, irmãos, que a gente está com os nossos sonhos enterrados. Eles estão todos na sepultura. Mas porque nós permitimos que isso acontecesse. Nós permitimos. Porque Deus não coloca sonhos no coração da gente que não possam ser realizados, porque senão a gente se frustra. Todos os sonhos que Deus coloca no nosso coração é porque eles têm possibilidade de serem realizados. Mas a gente tem que saber pedir. A gente tem que saber se declarar ao Senhor para que Ele realize esses sonhos, né? Tem pessoas, nós, né, olhamos muitas das vezes para as circunstâncias que se aparentam, né? E a gente acha que aquele sonho a gente não pode realizar, que aquele não é o nosso momento. Às vezes o que a gente está pedindo é coisa muito grande que não é para a gente, né? Mas Deus, Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para a vida de cada mulher que aqui está, né? Então Ele diz nessa manhã: eu vou realizar o seu sonho. Eu vou realizar o seu sonho. Diga para a sua irmã que está ao seu lado: Deus vai realizar o seu sonho. Porque o seu sonho não está enterrado. Porque nesta manhã Deus está tirando da sepultura todos os sonhos que estão enterrados. Deus está fazendo o novo. Porque nesta manhã todas nós vamos tirar os nossos sonhos da sepultura e Deus vai realizar o sonho de cada mulher que aqui está. Ninguém vai sair daqui frustrado, ninguém vai sair daqui sem resposta. Porque Deus está se fazendo presente nesse lugar. Ele está olhando o coração de cada mulher que aqui está. Ele sonda, Ele conhece, Ele sabe o sofrimento de cada uma. Ele sabe os desejos, as vontades do coração. Então nessa manhã Ele vai permitir. Por isso Ele teve o cuidado de trazer cada uma aqui. Amém? Aleluia! Amém.